Sempre que o assunto é cemitério de escravos, vem logo na lembrança o atual museu do Instituto dos Pretos Novos, lá na rua Pedro Ernesto, que muita gente já mostrou. Mas nesse episódio do Altas Histórias, nós vamos voltar no tempo para falar exatamente como essa história começou. Essa daqui é uma das igrejas mais antigas da cidade e também cheia de altas histórias. Ela começou a ser construída em 1719, foi a primeira igreja no estilo rococó do Brasil e também a primeira igreja dedicada a Santa Rita de Cássia. Ela foi erguida por um cara muito rico, que era funcionário da alfândega. O nome dele era Manuel Nascentes Pinto. E esse local aqui era a sede da freguesia de Santa Rita. E o nome desse bairro era o bairro da Vila Verde, ou bairro Valverde. Todos os dias, milhares de pessoas passam por aqui. Mas uma coisa que nem passa na cabeça dessas pessoas é que elas estão pisando em cima de um antigo cemitério. Mas para início de conversa, a gente tem que entender como funcionavam os sepultamentos no Rio Colonial. Até porque naquela época não existiam cemitérios. As pessoas eram enterradas dentro das igrejas. Até 1850, as pessoas eram enterradas nas igrejas. Com o crescimento de uma perspectiva mais sanitarista, saúde pública, se fez um esforço por tirar os cemitérios de dentro das igrejas. Quando a gente fala de enterrar dentro das igrejas, o que a gente está falando? A gente está falando de pessoas que são enterradas dentro do recinto da igreja. Então a gente tem que imaginar que o chão era de madeira, tinha um buraquinho, você botava o dedo, levantava a tampa e você enterrava ali. Havia uma convivência dos vivos com os mortos. Esse tipo de enterramento a gente chama de ad sanctos, junto dos santos. Mas a pessoa também poderia ser enterrada no entorno da igreja. É o que a gente chama de enterramento apud ecclesiam, junto da igreja. Havia um outro tipo de enterramento apud ecclesiam, que eram as catacumbas, que eram construções feitas, adoçadas às igrejas, e as pessoas eram colocadas em nichos nas paredes. Mas para ser enterrado dentro da igreja, a pessoa tinha que ser cristã. Podia ser um nobre, um escravo ou um liberto, mas tinha que ser cristão. No caso dos pretos novos, a situação era bem diferente. Mas pretos novos, o que significa isso? Preto novo é o africano recém-chegado. Ele ainda não tem domicílio e nem proprietário. Ele chega ao Rio de Janeiro, passa pela inspeção médica, passa pelos trâmites da alfândega e daí é levado para as lojas para ser comercializado. E nesse processo, ele é considerado um preto novo ou escravo novo. Então, nesse processo todo, que pode durar meses, se a pessoa não resistisse e morresse, ela era enterrada num cemitério próprio para os chamados pretos novos, os recém-chegados, os pretos recém-chegados. Vale lembrar que os primeiros pontos de comércio de escravos funcionavam na atual Praça 15, como você já viu nos outros episódios do Altas Histórias. Os escravos chegavam por ali e eram levados para as lojas que funcionavam na Rua Direita, atual 1º de Março. Mas quando o escravo novo morria, fazia todo sentido enterrá-lo no local próximo dali. E nesse caso, a gente está falando sobre o cemitério da Santa Casa da Misericórdia. Quando morria um preto novo, ele era enterrado no cemitério da Santa Casa de Misericórdia. A Santa Casa de Misericórdia, ela, por caridade, enterrava indigentes. Os pretos novos eram tratados como indigentes. Carl Seidler sobre o cemitério da Santa Casa da Misericórdia. 2 negros conduzem o morto para a sepultura em uma padiola ou rede presa à comprida vara. Atiram-no ao buraco como a um cão morto. Põem um pouco de terra solta por cima e então, se por causa da pouca profundidade da cova alguma parte do corpo fica descoberta, socam-na com pesados tocos de madeira, de forma que acaba formando-se um horrível mingau de terra, sangue e excrementos. Como se essas bizarrices já não fossem suficientes, outros relatos superaram a indignação dos viajantes que passaram aqui pelo Rio de Janeiro. O mordomo-mor da Santa Casa da Misericórdia publicou no jornal uma reclamação que foi mais do que assustadora. O mordomo da Santa Casa da Misericórdia roga aos senhores que mandam escravos novos para o cemitério. Examinem primeiramente se estão mortos, porque tem-se encontrado alguns ainda com vida. O mordomo, Joaquim José de Oliveira Lima. Mas a gente tem que levar em conta que o fluxo de escravos no século XVIII cresce vertiginosamente por causa do ouro de Minas. De modo que a Santa Casa já não dava mais conta de tanta gente que entrava na cidade. Então, nesse momento em que a Santa Casa não está dando conta, surge a ideia, vamos fazer um cemitério exclusivo para esse perfil de pessoas. E o primeiro desses cemitérios era em Santa Rita. Ou seja, se o sistema não funcionasse, Santa Rita resolvia, enterrando aquela pessoa que não resistiu à viagem. Mas os escravos novos eram enterrados do lado de fora da igreja. Nesse caso, no Largo de Santa Rita, que é em frente à igreja, por onde hoje passam os trilhos do VLT. E esses enterros eram feitos nas piores condições possíveis.
O cemitério de Santa Rita não era um cemitério eclesiástico, era um cemitério estatal, mandado fazer pelo rei. A queixa, justamente, da Câmara é que essas pessoas que estavam sendo enterradas nessas circunstâncias estavam sendo enterradas em praça pública, na rua, em logradouro. Dizia lá o advogado da Câmara que era uma coisa indigna sepultar pessoas na rua. A ideia de criar o cemitério do Valongo, murado, tal, todo organizado, era justamente para que o cemitério do Valongo ele tivesse mais dignidade do que aquele ambiente ali de Santa Rita, que era praça pública. Os relatos de viajantes confirmam a situação degradante que os corpos de escravos eram submetidos. Eles viram com seus próprios olhos e contaram tudo nos mínimos detalhes. No meio deste espaço havia um monte de terra, da qual aqui e acolá saíam restos de cadáveres descobertos pelas chuvas que tinham carregado a terra, e ainda haviam muitos cadáveres no chão que não tinham sido enterrados. Provavelmente procede-se ao enterramento apenas uma vez por semana, e como os cadáveres facilmente se decompõem, o mau cheiro é insuportável. Finalmente chegou-se à melhor compreensão, queimando de vez em quando um monte de cadáveres semidecompostos. Outra manifestação, por exemplo, é o cemitério dos ingleses. Os ingleses não são católicos, são anglicanos. Então havia um problema. O inglês que morresse no Rio de Janeiro não podia ser sepultado em lugar nenhum. Então se criou o cemitério dos ingleses. Mas o cemitério de Pretos Novos é anterior. Com o grande aumento do número de escravos recém-chegados, o Marquês do Lavradio, depois de muito sacrifício, resolveu transferir o ponto de comércio de escravos para a região do Valongo. Por lei, só poderia haver comércio de escravos naquela região. E com eles também foi transferido o cemitério de Pretos Novos. Foi transferido para um terreno na atual rua Pedro Ernesto. Um belo dia, Petrúcio e Mercedes Guimarães resolvem fazer obras em casa, na rua Pedro Ernesto. E durante o quebra-quebra, eles acharam algo mais que inusitado e mudaria de vez a vida deles. Esse achado se deu em 96, durante a reforma da nossa casa, que é aqui do lado. A princípio, a gente achou que alguém enterrou um parente seu porque não tinha dinheiro para o cemitério, fez mil coisas, né? Ela chamou um amigo dela, historiador, e o camarada disse, olha, provavelmente aqui é o cemitério de Pretos Novos, que todos sabemos que existiu nessa região, mas que não sabíamos exatamente onde ficava. Ela descobriu acidentalmente o cemitério. E aí descobre-se, no meio das ossadas de criança, né? Aí houve um pensamento, talvez, de um serial killer, alguma coisa desse sentido. Depois, mais para frente, a gente descobre que era um antigo cemitério de escravos, etc. Mas por que o cemitério de escravos aqui? Aí depois descobre-se que aqui era uma região onde era o maior mercado de escravos do Rio de Janeiro, do Brasil e talvez do mundo, né? A gente pegando testemunhos acerca do cemitério do Valongo, de estrangeiros que visitaram e deixaram seus testemunhos, e mesmo queixas de moradores da região na época que esse cemitério funcionava, havia uma queixa unânime de que o funcionamento do cemitério deixava muito a desejar. Corpos empilhados, que ficavam insepultos, e quando a situação não estava muito legal, eles queimavam, incineravam os corpos. Então, o tratamento não foi feliz. Amontoadas, quebradas, eles eram enterrados com os próprios ossos dos seus compatriotas, né? Queimados, não tiveram nem respeito na morte, que dirá na vida, né? A maioria que está enterrada aqui é muito jovem, tanto que as arcadas dentárias que eu via, que eu conseguia pegar junto aos entulhos, né, eram dentes perfeitos, né? Ainda tinham as serrinhas ainda, você vê que era de pessoas muito jovens, uns sorrisos muito bonitos até. E aqui mesmo você vê um crânio de quase um bebê, né? Talvez uma criança de 2, 3 anos. Dentre os milhares de corpos encontrados e dilacerados, um deles chamou bastante a atenção dos historiadores. Por estar em bom estado de conservação, esta ossada foi batizada com um nome muito especial. É a história da Josefina Baquita, que é uma santa católica, e ela foi vendida várias vezes, e no final ela se torna freira, morre de velha, ela é enterrada, depois é exumada e o corpo dela está intacto, né? E nesse caos desse cemitério, tanto em cima como por baixo dela estão todos quebrados, ela é a única que está inteira. Por isso que ela ganha esse nome. Baquita quer dizer bem-aventurada. É um africano. A gente tem no solo carioca uma cápsula do tempo com acesso a um africano do século XVIII.
Talvez isso que me moveu a manter esse lugar vivo para contar para o futuro, né? O presente e o futuro, o que o humano faz com o humano, né? O Museu do Instituto de Pretos Novos está aberto à visitação. Com certeza é um local de muita reflexão. Os restos mortais de milhares de escravos ainda estão ali, servindo como testemunha viva desse massacre que sujou de sangue a história do Brasil.